pessoal, e hoje mais uma vez com um capítulo especial aqui do nosso podcast. E hoje eu estou aqui, gente, com uma pessoa muito especial, uma amiga, uma pessoa de Deus que chegou na nossa vida assim para transformar a nossa vida. Foi o nosso braço direito, nosso braço esquerdo. Ficou com a gente tantos anos. E hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho dessa história para vocês. Olha só, hoje eu estou aqui com a Enilda, né, que foi a nossa primeira vendedora, mas que foi também a nossa primeira gerente de loja, né, amiga? Conta aí pro pessoal, conta de onde que você é, porque isso é muito interessante, porque ela não é do Goiás, gente. É com você, amiga. Conta um pouquinho aí dessa história. Olá, meu nome é Enilda, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, de Natal, meus pais moram lá. E na época que eu comecei a trabalhar aqui com a Andréia, na verdade, eu conheci ela por um acaso, né? Que eu trabalhava numa loja aqui do lado, na época, que era a Viola, né? Da Cleide, Sônia, exatamente. Né? Na época ela fechou a loja, eu saí da loja. Mas sempre vinha por aqui, né? Que tinha a Alda, que é a loja da Malhatom, né? Malhatom. Isso, Malhatom, exatamente. Na época, ela também morava, tinha a loja dela aqui do lado. E um dia eu tava desempregada já, sem trabalho. Eu vim cá ver se ela não tava precisando de alguém pra loja dela. E ela falou que não tava. Mas ela falou que ia ver com uma amiga dela. Aí foi aí que eu conheci, que aí acho que ela me apresentou pra Andréia, né? Exatamente. Falou pra Andréia que ela precisava de alguém pra ajudar ela, que ela tava ficando doente de tanto trabalhar, que ela precisava de um ajudante. E eles não queriam arrumar uma funcionária, porque achavam que ia ter muito gasto e tal. E foi assim que eu comecei. A Alda me apresentou pra ela, e ela relutando, mas o Marquinhos que não podia contratar ninguém. Mas aí acabou cedendo e um dia foi atrás, né, André? Exatamente. E eu lembro, Enilda, quando você chegou, foi num momento assim muito pontual, foi um momento muito de Deus. Por quê? Porque eu já vinha, né, naquele tempo assim, de quase que esgotamento mesmo, porque eu trabalhava fora para ajudar a sustentar em casa, você lembra disso. E aí quando o Marquinhos dividiu a sociedade com a irmã, que ele resolveu colocar a loja, né, que a Alda levou, tem todo aquele processo, né, que vocês já viram aí dessa história. A Alda me levou lá naquele lugar para a gente colocar a loja. E o certo é que eu fiquei tão emocionada, né, com essa situação, tão preocupada ao mesmo tempo, porque sair do nada, começar do nada, sair da Feira Hippie, colocar uma loja não era fácil. Você lembra como que nós chegava com as malas? Lembro. Que jeito chegava de ônibus, passando aquelas barquinhas, parava o ônibus, entrava as malas na porta de trás, né? Exatamente. E aí quando chegava na parada ali, pedia para parar para ele dar correr e descer as malas, né? Exatamente. De ônibus. De ônibus. Então nós trazia todas as malas cheias de mercadoria pelo ônibus, desse jeito, lá no nosso setor, eu colocava as malas ali dentro e vinha, e aí, a hora que dava o tempo certinho, 10, 15 minutos, eu corria lá para ajudar. E quantas vezes a gente não conseguia, né? Às vezes ia eu e você, a gente baixava a porta da loja para ir nós duas. E não foi só isso, pessoal, porque a Enilda tá aqui, ela lembra disso quando ela foi de fato lá, que a Alda levou ela, falou, olha, não tem mais como você ficar desse jeito. Você tá doente, você precisa de uma pessoa e eu trouxe a pessoa certa para você. Eu te trouxe aqui a Enilda. Você pode confiar, pode deixar na mão dela. E naquela época eu lembro, Enilda, que quando você começou, eu corria e deitava debaixo do balcão para descansar. Você lembra disso? Lembro. Você chegava cansado, estava doente, né? Praticamente esgotado, de tanto serviço, responsabilidades, né? Isso. E deitava lá atrás do balcão, lá no chão, fazia um travesseirinho lá de camisa. Exatamente. E ficava lá deitada, enquanto eu ficava lá para descansar um pouco. Exatamente. E esse ano eu lembro que era mais ou menos julho de 98. E você já tinha um tempo que você estava aqui em Goiânia, né? Tinha quanto tempo já? Quantos anos que você estava aqui sem voltar lá no seu estado? Tinha 6 anos, né? Que eu não ia na minha mãe. Porque eu trabalhava, mas assim, não tinha aquela
visão ainda, né? De juntar o dinheiro, de ir lá na minha mãe, porque na época era caro e tal. E aí eu fui trabalhando, aí quando comecei a trabalhar com a Andréia, né, e graças a Deus, aí eu comecei a juntar dinheiro, fazia consórcio, né? Você lembra que a gente fazia muito consórcio naquela época? E eu comecei a juntar dinheiro e fui lá pra minha mãe. Depois de 6 anos trabalhando na Adonai, consegui juntar meu dinheirinho, fui lá pra minha mãe, levei malas e malas de presente, você lembra, né? Demais. Levei presente pra todo mundo, camisa da Adonai pros meus irmãos, tudo. E eu lembro que você falou, não, eu vou... Não dou conta de ir. Falei, dá, Enilda. Você vai dar conta disso. Você vai juntar o seu dinheiro a partir de agora. Você vai fazer as suas coisas tudo direitinho. E eu não lembro na época. Eu acho que você foi até de avião, foi? Não, foi de ônibus, né? De ônibus. E assim, a gente viu tanto mover de Deus, né? E eu lembro também que o Marquinhos deixava tanto eu quanto você com tanta saia justa, né? Porque tava dia de pagamento, né? E ele, ficava desesperado. Ficava desesperado. É exatamente essa palavra. Por quê? Porque aí a gente já tinha as facções para pagar, agora tinha você, tinha um aluguel e tal. E eu lembro que o aluguel vencia, por exemplo, dia 10, eu queria pagar dia 8, né? Cadê o dinheiro? Já tá aí e tal, vocês já fizeram venda, essas coisas. E foi muito bom esse tempo seu, porque você, com o seu jeito de ser, né, e tudo, já de natureza, né, do estado que você veio, pessoa mais tranquila, mais centrada. Então, você sempre falava pra mim, André, vai dar certo, não preocupa não. E eu lembro que eu chorava muito, né? Era chorona. Era chorona. E não foge a realidade, não. Gente, ainda sou chorona, daqui pra ali eu tô chorando. Mas eu lembro que foi um tempo assim muito pontual, um tempo muito de Deus, porque tanto você prosperou como nós prosperamos, né? Então, a partir dali, eu pude mais deixar a loja com você, podia sair, daí a gente já começou a tirar um finalzinho de semana para viajar aqui perto mesmo, às vezes Caldas Novas. E tendo você ali na loja, trouxe o quê? Trouxe segurança pra gente. E esse é o motivo, né, pelo qual você está aqui hoje, para que a gente, através desse podcast, externar, né, as nossas gratidões, tanto a você como a sua família. E quanto tempo você ficou com a gente? Conta aí pro pessoal. O meu caso com a Adonai foi 12 anos, né? 12 anos de trabalho e, assim, muita satisfação, muita alegria. Porque apesar de eu e da Andréia temos a mesma idade hoje, né? A mesma. Mas ela foi uma mãe para mim, né? Durante esse tempo que eu trabalhei na Adonai, ela foi uma mãe para mim, uma pessoa muito especial. Tanto ela como o Marquinhos, foi pessoas assim que me apoiaram muito, me ajudaram muito. Quando eu comecei a trabalhar aqui, logo depois de alguns anos, logo eu entrei na faculdade, né? Exato, comecei a fazer faculdade, fiz 5 anos de faculdade trabalhando aqui, saía daqui direto para a faculdade, na administração de empresas que eu fiz na época. Comprei o meu primeiro carro ainda trabalhando aqui também. Eu já não tinha aquela dificuldade de sair daqui correndo, chegava atrasado na faculdade, porque aí eu comprei o primeiro carro, que a André e o Marquinhos foram comigo lá na concessionária na época, compramos esse carro. Fez acerto comigo para poder dar uma entrada boa, né, para mim já pegar o carro imediato. Então, assim, eu só tenho gratidão, né, por esses 12 anos de Começou a namorar. Comecei a namorar, trabalhando aqui. Ajudou a terminar a casa. Verdade. Gente, é muita história. É verdade. Começou a construção da minha casa aqui, né? Exatamente. Eu lembro que com o 13º de final do ano, foi um final de ano tão bom, me deu tanto. Eu lembro quando você somou, minha comissão era dinheiro, viu? Era. Aí eu fico assim, é hora de comprar os materiais para começar a casa. Isso, exatamente, gente. E é tão lindo essa história, porque a Enilda contando aqui que ela ficou com a gente 12 anos. Nesses 12 anos, tanta coisa aconteceu, né? Você fez faculdade, comprou o seu carro, começou a namorar o Rodrigo, né, que hoje é seu esposo, casou, construiu a sua família, e eu também tive o Marcos Filho. Foi. E a gente tem uma história bonita, né? Porque olha só, a amizade era tanta, e assim, a reciprocidade, que quando eu chegava na loja com o Marcos Filho,
essa pessoinha aqui, sabe o que ela fazia? Corria pra rua com ele. Eu corria para as escadinhas ali, que tem até hoje, né? Exatamente. Cuidar do Marcos Filho, ela virava a vendedora. Eu falei assim, não, agora você fica aí que eu vou cuidar do Marcos Filho. Pegava o Sempre fui carrinho apaixonada demais, né, em criança. Ele tinha um carrão, aí você descia aqui em Bernardo com longe. ele, né? Descia, então, também me ajudou muito, né? Nessa questão, nessa história. E é muita gratidão. Agora, uma outra coisa, Enilda, que veio aqui à minha mente, que eu lembrei, lá nessa loja, na Avenida Z, nós ficamos ali por mais ou menos 8 meses, né? E aí surgiu a oportunidade, né, de vir para Bernardo Saião. Então foi um outro desafio, né? E aí você falou para mim, Andréia, nós não podemos perder essa oportunidade e tal. E eu falei, mulher, mas como que nós vamos para lá? Não tem como ir. Por quê? Porque o Marquinhos estava com a Feira Hippie. Ele acreditava que a Feira Hippie era sempre melhor, mas embora a gente tivesse 8 meses de início de loja, como assim mudar de ponto com 8 meses de loja? E aí eu lembro que você falou, olha, nós não podemos perder. E aí ele nos lançou um desafio. Você lembra desse desafio? Como é que foi isso? Ele falou que como que nós ia pagar o aluguel, né? Como que nós ia pagar o aluguel? Como que vocês estão pensando em pagar o aluguel? Que era muito caro, que a gente não ia dar conta. E eu e a André sempre falou que vai dar conta sim, que ia dar certo. Porque o movimento do lado de cá era sempre bem maior, né? Bem maior. Na época não existia, né? A leste-oeste. Não existia. É verdade. Então o Marquinhos, pois eu e a André na saia justa, né? Exatamente. E nós tínhamos que vender para poder pagar o aluguel, né? E eu lembro que nessa mudança, o começo ali que ele fez essa proposta para nós, falou, olha, em uma semana vocês precisam ter esse dinheiro para pagar o aluguel. E aí a gente ficou aflita, né? Falei, meu Deus, e a gente começou lá já a orar, e a gente fazia muito isso, eu e você na loja. E eu lembro que ele falou, não, então tá bom, vamos mudar essa loja. Como que nós mudou a loja, você lembra? Nós colocamos as roupas no saco preto e ele pegou um carrinho de mão, né? Tá de lá pra cá. Verdade. Exatamente. Que era do outro lado da rua aqui, né? Da Bernardo Saião. E aí eu lembro que no outro dia que a gente montou a loja, eu ainda não tinha chegado, né? E aí você recebeu uma cliente. E qual foi o valor que você vendeu para cliente? R$500 o valor do aluguel, né? O valor do aluguel na primeira venda do outro dia. Olha só, gente. Então foi um desafio muito grande. A Enilda ficou com a gente esses 12 anos, viveu tantas histórias com a gente, né? Viu a gente começar com a nossa própria fábrica, viu a gente comprar ali pontes na 44, mudar de carro, né? Viu nossos filhos nascer. E assim, é muita gratidão, amiga, pela sua vida. Eu só tenho que louvar a Deus. Você faz parte dessa história. Você é família Adonai. Você é Adonai. E olha só, gente. Só para vocês entenderem. 12 anos. Ela faltou um dia de trabalho. O dia que meu irmão faleceu, né? O dia que seu irmão faleceu. Verdade. Gente, plantou em terra fértil. Porque hoje, graças a Deus, nós estamos contando a história de alguém que também começou lá do nada, igual a gente. Começou como vendedora ali, plantou numa terra fértil, foi fiel todos os dias e hoje é uma grande empresária no ramo de supermercados. E eu quero te agradecer, amiga, louvar a Deus pela sua vida e que Deus continue te prosperando, assim como Ele tem feito. Enilda tem uma família linda, é uma família cristã também. Então, que Deus possa te abençoar. E vamos juntas, né? Deus tem muito mais para nós e vamos prosperar nessa terra até o dia que Ele quiser. Amém. Amém? Amém, amiga. Eu só tenho gratidão por você, pelo Marquinhos, pelos meninos, né? Para mim também foi uma honra e eu me sinto parte dessa Adonai, família. Dessa família, da sua família, né? É verdade. Só gratidão também. Amém. Deus te abençoe. Amém. Gratidão. Graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.